pessoal! E aí, preparados para a nossa aula de hoje? Então, pega o livro de língua portuguesa, lápis, borracha, todo o seu material aí e vamos à aula, ok? Capítulo 16. Bom, nesta aula de hoje, nós veremos relato de experiência e relato de viagem. Nós falaremos aí, como sempre, a leitura e interpretação aqui de alguns textos e o emprego do é e do ó em final de palavras, ok? Vamos lá. Aqui no capítulo 16, página 132, vocês têm aí como título a frase "Lembra daquele dia?" Então, o relato é um gênero textual no qual a gente tem principalmente como característica principal um texto escrito por uma experiência vivida por você ou pelo autor no caso, tá? Vamos lá? Vamos ler aí alguns desses relatos? Relato 1. A gente vai ler o relato porque a gente vai fazer a interpretação desses textos para responder as próximas atividades, ok? Vamos lá, relato número 1. Quando eu era criança, resolvi escrever meu testamento. Meu gato herdaria todos os meus brinquedos. Meu quarto ficaria para o Alexandre, que é um rapaz em situação de rua que sempre me cumprimentava. Já meu livro sobre boas maneiras eu deixaria para o meu irmão, depois daquela briga que tivemos. Levei essa lista para uma tia, que é advogada, e pedi que ela a validasse. Esperta que é, ela fez várias cópias do papel e mandou para toda a família. O original, minha tia emoldurou e deixou sobre a mesa do seu trabalho, junto com os diplomas. Assim, ela arrancou risadas não só dos parentes, mas também dos seus clientes. Vamos interpretar aí esse relato? Ele é um relato de experiência ou um relato de viagem? Ele é um relato de experiência, né, gente? Essa pessoa, esse autor, estava lembrando ali de quando ele era criança e de quando ele fez ali um testamento. E o que é um testamento, tia? Um testamento é um documento onde você faz ali a distribuição dos seus bens, ou seja, de tudo que você tem, do que é seu. Você escolhe para quem você quer deixá-los, tá? E aí ele deixou, olha só, gente, ele deixou os brinquedos pro gato dele. Então, provavelmente ele deixou os brinquedos pro gato porque o gato brincava, né? Pro Alexandre, era um rapaz de rua, só que era um rapaz educado, né? Ele vivia na rua, mas ele era super educado e falava sempre com o nosso autor. E por último, deixou ali um livro de boas maneiras para ver se o irmão dele aprendia ali a ter boas maneiras. Eu adorei esse relato. O mais legal é que ele pensou em validar o documento, né? Ou seja, ele levou para a tia dele, que era advogada. E ela acabou achando bem engraçado e usando esse relato dele como uma experiência, né? Eu adorei esse relato. Vamos para o relato 2. Uma menina levou sua boneca nova ao jardim de infância. Era tão bonita que os outros alunos também gostaram muito. Todos brincaram com ela, mas eu a quebrei. Depois de ver as lágrimas no rosto da minha colega, decidi que precisava dar a ela outra boneca igual e assim pedi que meus pais comprassem, mas expliquei que não era para mim. Meus pais apoiaram a ideia e no dia seguinte eu entreguei a boneca à menina. Ela ficou tão feliz. Só que meu pai tinha preparado um presente surpresa para mim e me entregou quando foi me buscar na escolinha. Ele disse que eu tinha feito a coisa certa e que se sentia muito orgulhoso. Esse também é um relato de experiência, né, gente? Ela não contou nenhuma viagem que ela fez, né? Ela falou aí sobre um relato de um dia em que ela estava no jardim de infância. Então, é também quando ela era criança, né? Adorei também esse relato. Olha aí o relato número 3. Quando eu era criança, minha amiga e eu costumávamos brincar na caixa de areia.
aquelas que ficam nos parques, sabe? Um dia, ela começou a me contar uma história. Em certa ocasião, tinha cavado tanto na areia que deixou até o nível dos metrôs e ficou lá assistindo a movimentação dos trens. Naquela época, eu acreditei e passei a cavar até a noite, até que os meus pais vinham e me levavam para casa. Sempre que ia naquele lugar, começava imediatamente a cavar. Depois me decepcionei muito quando me disseram que na nossa cidade não tinha metrô. Legal esse relato também, né, gente? Engraçado. Tem ali uma mentira da colega? Tem. Mas aí no final da história ficou engraçado porque ela descobriu que nem na cidade tinha metrô. Ela deve ter trabalhado muito, cavou bastante e não conseguia encontrar o metrô. Vamos lá? Agora é a hora de praticar, tá, gente? Vocês vão dar pausa no vídeo e vão responder aí a página 134, ok? Aliás, página 134 e 135, tá bom? Porque a gente vai aí fazer a correção aqui no vídeo. Então, dá pausa no vídeo que a gente vai corrigir já já. Bom, se você já deu a pausa, já respondeu, é interpretação sobre os relatos que eu acabei de ler, tá? Então, na questão número 1, temos assim: os relatos que você leu, no caso eu li, e se você leu junto comigo, claro, dizem o que significa a palavra infância, contam histórias pessoais vividas na infância ou falam sobre como fazer amigos na infância. Você provavelmente deve ter colocado aí o X na segunda bolinha, porque, claro que contam histórias pessoais, né? Eu falei que relatos são relatos de histórias pessoais e todos eles estavam falando ali de infância, períodos lá da infância dos personagens, ou dos autores, tá bom? Na questão 2 tem assim: responda aos itens de acordo com a história do relato 1. Lembra lá do testamento? Vamos ver? Letra A. O testamento é o quê? É uma lista em que são anotadas diversas coisas que se quer ganhar ou seria um documento no qual se diz para quem você quer deixar seus bens? Essa eu tenho certeza que vocês já responderam certinho, porque eu acabei de falar sobre isso, né? É um documento, né, gente? E logo após nós temos uma setinha que faz mais uma pergunta. Diz assim: qual foi o profissional que o narrador procurou para validar o testamento dele? Se você lembra lá da história, do relato, você vai lembrar que ele procurou a tia dele, que era advogada, né? Então, se você colocou aí, está correto, tá bom? Vamos lá? Na letra B, a gente tem assim: emoldurar é o mesmo que o quê, gente? Emoldurar é o mesmo que colocar em um álbum ou é colocar ali o testamento dele em uma moldura? Se você marcou aí a segunda bolinha, você está corretíssimo, tá bom? Emoldurar vem de moldura, tá? Que é aquele objeto lá que a gente coloca fotos, tá? E no caso aqui, documento, né? Foi o testamento do nosso colega aí do relato número 1. Letra C. Numere a segunda coluna de acordo com o que o narrador deixou às pessoas e aos animais em seu testamento. Número 1. O que é que ele deixou para o gato? Você deve ter feito certinho aí, né, gente? Olha lá. Ele deixou para o gato todos os seus brinquedos. Ele deixou um livro de boas maneiras para o irmão e ele deixou ali o quarto para o Alexandre, que era aquele morador de rua, né? Tranquilo? Vamos continuar a correção? Vamos lá. Temos uma setinha, tá? Embaixo da letra C. Desculpa, embaixo da letra C. Na página 135, tá? Tem lá a primeira setinha, diz assim: que fato explica o motivo de o narrador deixar o livro sobre boas maneiras para o irmão dele? O que será que você colocou aí? Por que será
que ele deixou o livro de boas maneiras para o irmão dele? Olha só, eu coloquei assim. Eu coloquei que foi porque ele teve uma briga com o irmão dele, tá? Então, a briga dos dois fez ele pensar ali que o irmão dele tinha que ter boas maneiras, né? Tinha que aprender ali boas maneiras. E ele era o dono do livro, então ele sabia que também estava errado, né? Na segunda setinha a gente tem assim: explique o motivo de o narrador ter deixado os itens que você assinalou como resposta para o Alexandre e para o gato. E aí? Por que ele deixou o quarto para o Alexandre e por que ele deixou os brinquedos para o gato? Vamos ver se você acertou? Vamos lá. Olha, eu coloquei assim aqui, tá? O quarto foi deixado para o Alexandre, pois ele vivia na rua, né? Já os brinquedos ficaram para o gato porque ele gostava de brincar. Essa foi a minha resposta. Eu acho que você deve ter colocado aí praticamente a mesma coisa, né? Inclusive eu comentei aqui sobre isso lá quando eu estava, depois que eu li o relato, não foi? Letra D. De acordo com o narrador, qual foi a esperteza da tia dele? E aí, o que é que ela fez de legal e aproveitou a situação? E aí, o que foi? Será que você acertou? Olha, eu coloquei assim, ó. A esperteza foi ela ter enviado cópias para a família e deixado o original em seu escritório. Ela foi esperta, né? Ela mandou cópias para toda a família, porque aí todo mundo ia saber da vontade do nosso autor, e também arrancou boas risadas da família inteira, né? E dos clientes dela, quando ela emoldurou lá o testamento do nosso narrador aí, do nosso autor, tá? Na página 135, nós temos aí a letra E, tá? Nesta letra E, vocês vão responder aí essa setinha pessoal, tá? Então, cada um vai responder da sua maneira. Doar coisas que não usamos ou que não queremos mais é uma ação que não precisa esperar por um testamento e pode deixar outras pessoas felizes. Pensando nisso, escreva aí embaixo o nome de algo que você que você não usa ou não quer mais e explique para quem você doaria e por quê. Aí seria mais ou menos uma lista com coisas, bens pessoais seus que você gostaria de doar, tá bom? Então coloca aí, cada um vai colocar a sua resposta. Questão número 3, tá, gente? Que é a última lá embaixo da nossa página 135. Sobre o relato 2, responda aos itens. A história do relato 2 aconteceu quando o narrador era criança, quando era um professor ou quando ele era um adulto? Se você marcou aí a primeira bolinha, você está correto. Todos os relatos, os 3 relatos, são ali de histórias, relatos de experiências de quando essas pessoas, esses narradores eram crianças, tá? Eles estavam ali na infância, ok? Bom, agora você vai lá para a página 138, tá bom? Na página 138, a gente vai falar um pouco sobre relato de viagem. Até agora a gente falou sobre relatos de experiências, né? Agora vamos falar um pouco sobre relatos de viagem. Assim como o relato de experiência, há um tipo de relato que se contam experiências vividas só que durante viagens, tá? Quando voltamos das férias escolares e relatamos para os colegas sobre a viagem feita à casa dos avós, por exemplo, produzimos um texto conhecido como um relato de viagem, tá? Na questão número 1 que vocês têm aí, tem assim, ó. Preparem-se para contar aos seus colegas sobre uma de suas experiências de viagem. Mas, antes de começar, converse aí com a turma. Você já visitou outras cidades do Brasil? Se não, onde você gostaria de ir? Por quê? Então, já anota aí no seu livro que a gente vai conversar sobre relatos de viagem lá no nosso encontro do MIT, tá? Tanto o segundo ano A quanto o segundo ano B, certo?
E no livro de vocês, aí na página 138, tem esse mapa do Brasil, ok? E aí você vai observar o mapa e você vai marcar aí os lugares que você já visitou, ok? E aí a gente vai conversar lá na nossa aula, tá bom? Não esqueça de marcar aí os lugares que você já foi, ok? Tia, eu não estou encontrando aqui o nome da cidade. Pergunta a mamãe, o papai, onde fica essa cidade, em que estado, tá? Porque neste mapa aqui, a gente só tem... Deixa eu até colocar o apontador. Ó. Nesse mapa, a gente tem o estado do Brasil e tem a capital. Mas tem algumas cidades que não ficam, que a gente pode ter viajado, conhecido e não ficam nas capitais, ok? Vamos lá, continuando. Na página 139, você agora vai aí contar sobre essas informações, as informações que você tem sobre viagens que você já foi, que você já fez, tá bom? Então, essa página 139, você vai vai respondê-la, tá? E vai mandar uma foto para as professoras. Manda foto para mim, Márcia, e manda o pessoal do segundo B vai mandar a foto para Jennifer, tá bom? Vamos lá. Bom, na página 140, olha aí, na página 140 a gente tem aí a Tina e ela tá falando alguma coisa importante. Vamos ler junto comigo. Leia algumas memórias engraçadas de coisas que adultos achavam quando eram crianças. Será que você vai se identificar com alguma dessas memórias? Vamos ler? Olha lá. Coisas que eu achava quando eu era criança. Traz relatos divertidos da infância. Olha o título, tá? Crianças entendem o mundo de uma maneira completamente diferente. Quando a gente é pequeno, pensa cada coisa. Tem gente que achava que a faculdade de economia era onde se aprendia a economizar. Ótima ideia, não? Ou até que leite condensado, na verdade, se chamava leite conversado. O projeto ilustrado, Coisas que eu achava quando era criança, faz sucesso justamente por resgatar essas e outras ideias que várias pessoas imaginaram quando eram menores. O projeto começou e se espalhou pela web e tem feito muita gente grande se divertir. A imaginação definitivamente não tem limites. Confira aí alguns desses relatos, gente, tá? Vamos ver? Olha aí esse primeiro, ó, na página 140. Eu achava que se regasse o pomar usando água com açúcar, as frutas nasceriam mais doces. Olha lá, esses mais dois, ó. Esses estão na página 141. Eu achava que vendedor ambulante vendia ambulâncias. O outro escreveu assim: eu achava que a professora de matemática e a professora de português eram inimigas. Olha que legal. Bom, deixa eu falar aqui um pouco sobre esse projeto, tá? Esse projeto aí, ele é um projeto onde usa ali relatos de experiências de pessoas que estão contando o que elas achavam quando eram criança, tá? Lembra da menina que a amiga enganou ela, dizendo que se ela cavasse bastante chegaria no metrô? Então, ela poderia ter colocado aqui o que é que ela achava. Ela achava que se cavasse bastante chegaria no metrô, tá? Vamos continuar? Porque a gente vai interpretar esses relatos aí. Então, dá pausa agora na página 141, tá? Dá pausa no vídeo, responde aí a página 141 e isso. E aí, a gente vai fazer a correção aqui, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham colocado a pausa no vídeo para responder essas três questões. Tem assim, questão número 1. O texto que aparece antes dos quadrinhos coloridos
está mostrando como as crianças não entendem muitas coisas, ou ele fala sobre um projeto, que tem até o nome do projeto aí, né? Então, eu acho que vocês devem ter marcado aí a opção correta, né? Questão 2. O autor diz que crianças entendem o mundo de maneira completamente diferente. Isso quer dizer que as crianças têm um olhar diferente do olhar dos adultos, ou as crianças brincam demais e não entendem lá o mundo? O que é que vocês marcaram? Olha, é para marcar a primeira bolinha, tá? Questão 3. O texto foi escrito por crianças ou foi escrito por adultos? Esses 3 últimos relatos que a gente viu aí, esses 3 relatos coloridos. Será que esse texto foi escrito por crianças ou por adultos? E aí você vai colocar aí o que é que você acha, tá bom? Ó, eu coloquei assim, vamos ver se está parecido aí com o seu? Ó, o texto foi escrito por adultos, claro, né? Pois a frase do título do texto tem: quando eu era criança, eu coloquei até entre aspas, né? Mostra que o narrador conta algo antigo de quando ele estava na infância, né? Ok, vamos continuar? Vamos lá. Na letra A da página... Eita, desculpa, gente. Vamos voltar aqui. A gente tem... Coloquem, por favor, na página 144, tá bom? Na página 144, a gente tem aí um texto, né? Mais um relato. E eu vou ler esse relato para a gente responder junto essa atividade. Vamos lá? Ó, acompanha aí a minha leitura, tá bom? Quando eu era criança, resolvi escrever meu testamento. É aquele relato número 1, tá bom? Meu gato herdaria todos os meus brinquedos. Meu quarto ficaria para o Alexandre. Um rapaz de situação de rua, que sempre me cumprimentava. Já o meu livro sobre boas maneiras eu deixaria para o meu irmão, depois daquela briga que tivemos. Levei essa lista para uma tia que é advogada e pedi que ela validasse. Esperta que é, ela fez várias cópias do papel e mandou para toda a família. O original, minha tia emoldurou e deixou sobre a mesa do seu trabalho, junto com seus diplomas. Assim, ela arrancou risadas não só dos parentes, mas também dos seus clientes, tá? Observem que nesse texto vocês têm aí palavras que agora estão mais escuras, né? Então, observe bem essas palavras, porque nós vamos usá-las aí nas respostas. Então, dá pausa no vídeo agora e responde aí a página 144, tá bom? Olha só, gente. Se você já deu pausa, já respondeu aí a página 144, a gente tem aí uma pergunta. Essas palavras em destaque estão indicando o quê? Essas palavras que estão mais escuras agora eita, quase que eu não falo. No relato número 1. É de quem são os objetos, o animal e os parentes? Ou é o lugar onde estão os objetos, o animal e os parentes? E aí? Meu, meus, minha, ó. Meu testamento, meu gato, meus brinquedos, meu quarto, minha tia. E aí? Se você marcou a primeira bolinha, está super correto, né? Tudo que ele está marcando aí em letras mais escuras está significando, está indicando de quem é que são os objetos. De quem é o gato, que no caso é o animal, e de quem é o parente, que no caso é a tia, tá? Na letra B, a que termos as palavras destacadas se referem? E já dei spoiler aqui, ó. Se você já marcou aí, que é ao testamento, ao gato, aos brinquedos, ao quarto, ao livro, ao irmão e à tia, você super acertou. Tia, não coloquei todos esses não. Então, dá uma pausa no vídeo e coloca aí todas essas palavrinhas
que estão aí, tá? Na letra B. Por quê? Eu acabei de falar, inclusive, né, no meu spoiler, eu disse, ó, é o meu testamento, o meu gato, os meus brinquedos, meu quarto, não foi? Então, coloca aí na letra B todas as palavras. Na letra C, a pessoa que escreveu o relato, ela está falando de quê, gente? Da vida de outras pessoas ou ela está falando da própria vida? Claro que ela está falando da própria vida, tá? Desde o começo aqui da nossa aula, eu venho falando que os relatos são pessoais, tá? Pode ser de uma experiência vivida ou pode ser de uma viagem. Letra D. Por que as palavras que aparecem destacadas são tão comuns em relatos de experiência? Por que existe ali meu, minha, meus, minhas? Será que você entendeu essa resposta? E aí? Olha, eu vou colocar assim para você, ó, ver se tá parecido com a sua resposta. Porque o narrador está contando um relato pessoal. Eu falei lá no começo da nossa aula que os relatos, tanto de experiência quanto de viagens, são totalmente pessoais porque é um narrador, uma pessoa que está escrevendo algo que aconteceu com ela, tá bom? Vamos lá? Na página 145, a gente tem aí o relato 2. A gente vai ler o relato 2 para responder a página 145, tá bom? Então, se você já lembra do relato 2, que é daquela coleguinha que mentiu, lembra? Lá do metrô, eu acho que vocês lembram, né? Então, eu não vou ler o relato de novo e aí a gente já vai lá para a atividade, ok? Então, responde aí a letra A e a letra B, tá? Na página 145 e a gente vai fazer a correção aqui junto. Vamos fazer? Vamos lá? Se já deu a pausa e já respondeu, perfeito. Não entendeu? Vamos responder comigo agora. Vamos interpretar esse relato. Na letra A diz assim: marque um X nas palavras ou expressões que dão a ideia de que os fatos já aconteceram. Qual dessas frases aqui eu escreveria em um texto contando algo que já aconteceu? Vamos ler? Quando eu era criança. E aí? Já aconteceu, né? Então, marca um X. Um dia. Será que eu posso colocar essa expressão um dia no meu texto para contar que eu era lá, que foi há muito tempo, que já aconteceu? E aí? Se você marcou um X, está corretíssimo, tá? Quando eu falo um dia, esse fato já aconteceu, tá bom? Não vai acontecer ainda. Aquele lugar. Não, né? Eu tô falando de um lugar, não tô falando de um tempo atrás, né? Então, não marca aí o aquele lugar. Em certa ocasião. E aí? Se eu falo em certa ocasião, eu estou dando ideia aí de que alguma coisa já aconteceu lá naquela ocasião, né? Então, marco X. Na caixa de areia, não, né? Na caixa de areia eu não estou falando de um tempo passado, eu estou falando de um lugar, então não marca. Na época que eu era criança, então, ó, se você marcou aí o X, está correto, porque eu poderia começar uma frase falando lá na época que eu era uma criança, né? E depois? Será que se eu escrever o nome depois, eu estou falando ali de um fato que já aconteceu? Estou, né? Eu posso colocar ali algo que já aconteceu depois, né? Letra B. Escreva nos espaços abaixo outras palavras ou expressões que poderiam substituir as seguintes palavras do texto. Tem aí a palavra na época. Ó, se eu fosse colocar ela nesse espaço, ficaria assim, ó. Na época, eu acreditei e passei a cavar até a noite. Coitada, né? Que palavra ou que frase eu poderia trocar aí
ao invés de colocar na época, eu colocaria que frase? Ó, naquele tempo eu acreditei e passei a cavar até a noite, né? Se você colocou outra expressão, tranquilo, tá bom? Só atenha-se que a gente tem que trocar por uma expressão que indique o tempo que já passou, porque nesse relato a pessoa já está adulta, tá? Então ela tem que falar ali uma expressão como se fosse bem antigamente, tá bom? Temos aí depois, página 145, tá, gente? Lá embaixo tem assim, ó. Depois, me decepcionei muito quando me disseram que na nossa cidade não tinha metrô. Que palavra eu posso trocar ou que expressão eu posso usar nesse espaço aí, ao invés de falar depois? Olha, eu coloquei assim, em seguida, me decepcionei muito. Eu coloquei em seguida porque nesse caso ela já tinha cavado bastante, tinha ficado até a noite lá cavando, né? Então, ela só se decepcionou de verdade muito tempo depois, né? Em seguida, quando ela já estava ali, já tinha cavado bastante e alguém resolveu falar a verdade para ela, tá bom? E nós temos a letra C, que fica na página 146. Vamos responder ela agora, tá bom? Então, se você não respondeu ainda a letra C, dá pausa no vídeo e responde aí a letra C e a questão número 3, ok? Na verdade, responda aí a página 146 toda e volta para cá pro vídeo para a gente fazer a correção. Vai lá! Eu espero que você já tenha colocado pausa, porque essa interpretação tá super fácil, né, gente? Vamos lá? Olha só. No trecho, qual palavra poderia substituir a expressão um dia para indicar que a história está acontecendo no presente? E aí, se eu fosse reescrever essa frase, que expressão eu usaria no lugar dessa frase aí, um dia? Olha só. Eu poderia trocar hoje, agora. Só que lembra, preste atenção. Olha aqui a palavra-chave. Eu vou trocar um dia por uma palavra que indique o presente. Presente é o que acontece agora, hoje, tá bom? Então, por isso que eu coloquei esses dois exemplos aí para você escolher e colocar aí se você não fez como eu estou dizendo. Na questão 3, tem assim, encontre no relato 3 e escreva abaixo a expressão que foi utilizada para indicar em que fase da vida do narrador os fatos aconteceram. E aí? Você vai voltar lá no relato 3, tá? E você vai procurar uma expressão que fala ali, que mostra que os fatos já aconteceram e em que fase da vida essa pessoa estava. Se você já achou, você vai perceber que lá no título do texto, inclusive, tem lá, quando eu era criança, né? Então, a resposta do 3 é essa aí, tá bom? Vamos fazer a correção direitinho. Na questão 4, lá na página 146, ok? Se você já respondeu ela toda, página 146, você vai fazer a correção comigo. Se você não respondeu, dá pausa no vídeo, responde aí a página 146 para a gente corrigir junto, tá bom? Bom, vamos lá para a questão 4. Na época, eu acreditei e passei a cavar até a noite. Essas duas palavras aí estão indicando que as ações que ela acreditou e que ela passou, né, a cavar lá durante até o dia todo, até a noite. E aí?
Essas duas palavras indicam que esses fatos ainda vão acontecer, que eles estão acontecendo agora, no presente, ou que eles já aconteceram lá no passado. Se você marcou aí, a terceira bolinha está corretíssimo, tá bom? Na letra B, temos assim: qual palavra ou expressão foi utilizada no trecho para indicar que os fatos ocorreram no passado? E aí, gente? Qual palavra, qual expressão foi utilizada no trecho para indicar que os fatos ocorreram no passado? Relê aí todo esse trecho e tenta encontrar uma palavra ou uma expressão que você perceba que isso aí aconteceu no passado. Bom, se você colocou aí na época, você super acertou, tá? Essa expressão na época está demonstrando que esse fato aí, que esse relato é de quando essa narradora era criança, tá bom? Vamos lá. Na página 146, a gente tem aí esse box que tem uma informação super importante que eu não poderia deixar passar. Tem assim: as palavras e expressões que indicam tempo aparecem bastante em relatos de experiência, porque o autor precisa indicar quando os fatos ocorreram para facilitar ali a compreensão do leitor. E aí tem alguns exemplos dessas expressões que a gente pode escrever em um relato. Há 2 anos, quando eu era criança, antes, depois. Todas essas palavras estão expressando um tempo. Se aconteceu no passado, se aconteceu no presente, ou se está acontecendo no presente, ou se irá acontecer lá no futuro, tá bom? É um box aí de uma informação. Pega esta dica. Vamos lá. Questão 5. Na questão 5, calma aí, professora. Gente, olha só. Nessa página 147, a gente vai entrar aí em um novo conteúdo. Que conteúdo? A gente vai entrar no nosso último conteúdo de hoje, tá? Que é justamente falando aí sobre o uso do é e do ó. Quer dizer, deixa eu me corrigir. Os sons do é e do ó no final das palavras. E aí, o livro da gente, nessa página 147, traz mais um texto, tá? Na verdade, traz novamente um texto que a gente já leu aqui na atividade, aqui nesse vídeo mesmo, numa atividade anterior. Só que ele traz esse texto mudando aí algumas palavras, mudando a cor de algumas palavras. Para que a gente perceba, lendo, através da leitura, o som da letra E da letra O no final da palavra, tá? Vamos lá. Olha, nós temos aí algumas palavrinhas, vocês estão vendo aqui no vídeo também, tá? Olha elas aqui, ó, que foram mudadas de cor. Tem algumas azuis e outras amarelas. A primeira coisa que eu pergunto, quer dizer, que eu peço para você observar, é que as palavrinhas que estão em azul, elas terminam com a letra E. E essa letra E está na última sílaba da palavra, tá bom? Olha aqui, ó, tá? A letra E está na última sílaba da palavra. Nas palavras que estão aí pintadas de verde, todas elas terminam com a letra O, também na última sílaba da palavra. Para que vocês respondam aí a letra A, vocês vão ler essas palavras, tá? Leiam aí essas palavras e observem o som representado pela letra E no final das palavras que estão em azul. Qual é o som da letra E quando você lê essas palavras? Responde aqui na letra A qual é o som que você lê
desta letra E? Já respondeu? Vamos fazer a correção? Olha aí, ó. Quando você lê a palavra, vou dar aqui o exemplo, tá? Ó, vou pegar a primeira aqui, diferente. Então, a gente tem ali, quando a letra E vem na última sílaba, ela tem o som de I. Isso é muito fácil. Vocês já perceberam, né? É só ler. Ah, eu não percebi. Então, lê todas essas palavras que estão em azul e você vai perceber que todas elas, o som da letra E, lá no final da palavra, tem o som de I. Tá bom? Vamos lá? Ó, olha o nosso coleguinha aí, dando a dica para vocês. Se a sílaba mais forte da palavra for a penúltima, devemos escrevê-la com a letra E no final, mesmo que a pronúncia desta última letra seja I, tá bom? Vamos já falar aí sobre o som da sílaba mais forte, tá bom? Nas próximas atividades. Olha só, separe aqui as palavras, essas palavras que estão azuis e coloque nesse espaço aí das setinhas. Pegue todas essas palavras azuis que terminam com letra E e escreve aqui nessa setinha. Bota pausa, responde aqui as 3 setinhas e volta para corrigir junto comigo, tá bom? Vamos lá? Tá super fácil. Separar as sílabas vocês conseguem, que eu tenho certeza, né? Então, ó, eu vou colocar aqui as palavras que eu já separei. Então, vocês vão corrigir se você separou de maneira correta, tá? Tia, separei tudo direitinho. Pronto. Vamos observar agora o que o nosso coleguinha falou anteriormente? Olha, ele falou que sempre que a letra E ela vier na penúltima sílaba, a última vai ter o som de I. Olha se não é. Ó, vou colocar aqui em todos eles, tá bom? Olha só. No primeiro, diferente. O REM é a sílaba mais forte, mais alta dessa palavra. Então, se vier outro E lá no final, vai ter o som de I. Olha aqui, ó, de novo. Faculdade. O da é a sílaba mais forte da palavra. Então, se tem um E no final, ele vai ter o som de I. Gente. A penúltima sílaba é a mais forte, então a última vai ter o som de I. Leite. Lei é a sílaba mais forte. É a penúltima, então a última vai ter o som da letra I. Tá bom? Vamos lá. Eu circulei aqui já as sílabas mais fortes de cada palavra. Então, se você não fez ainda, faz agora, tá? Percebe aí, lê direito, com a voz alta, para perceber o som mais alto aí da sílaba, tá bom? A sílaba mais forte das palavras é qual? É a última? É a penúltima? Ou é a antepenúltima das palavras? E aí? Se você marcou a penúltima, está super correto. Eu falei aqui várias vezes, ó. Eu conto última, penúltima, antepenúltima, tá? Então, a gente percebe que de todas essas palavras aqui, a penúltima é a sílaba mais forte. Vamos lá? Esta é a página 148, tá, pessoal? Então, vocês vão aí responder a página 148, tá? E vai fazer a correção aqui junto comigo. Vamos lá? Só que dessa vez a gente vai prestar atenção, ó. Circule as palavras em que a letra E final representa o mesmo som representado pela letra I. Super fácil, vocês vão fazer rapidinho. Dá pausa no vídeo e responde aí a página 148. Tenho certeza que vocês já devem ter feito, porque
Tá muito fácil, né? Então, eu vou circular aqui para vocês fazerem a correção, tá bom? Ó lá. Balde, pacote, abacate, verdade. Tá? Então, vamos ver os outros? Olha, nesses outros exemplos que eu não circulei, a gente tem o acento. Então, este acento faz com que essa sílaba, a última sílaba, ela seja mais alta, a mais forte da palavra. Então, claro que o E não vai ter o som de I. Lembra que lá na regrinha a gente falou, o nosso coleguinha falou, que olha, se a sílaba mais forte, se a sílaba mais forte for a penúltima, então a última vai ter o som de I. Se tiver letra E, tá bom? Letra B. No trecho da palavra anterior, qual é o som representado pela letra O no final das palavras destacadas em verde? Então, vai lá no texto, olha as palavras que estão pintadas de verde e me diz, quer dizer, escreve aí. Essa letra O, quando você lê, tem o som de que letra? Vamos ver se você acertou? Tem o som da letra U. Vamos separar agora as palavras. Como a gente separou as azuis, a gente vai separar aí as palavras que estão em verde, tá bom? Vou aí, se você não separou, dá pausa no vídeo, volta lá nas palavras verdes e separa as sílabas aqui, tá bom? Se você já fez isso, então vamos fazer aí a correção dessas palavras, tá? Ó lá. Pequeno, condensado, projeto, sucesso. Percebe que todas essas palavras também, assim como a regrinha lá. Deixa eu voltar aqui. Ó, eu circulei todas elas, tá? E aí a gente percebe que elas também têm ali a penúltima letra, ou a penúltima sílaba como mais forte, tá? Essa palavra aí, condensado, eu circulei errado, tá bom? Então, a gente tem o sa como a sílaba mais forte. Eu tô aqui ratificando o meu erro. Então, vamos continuar aí, tá? Olha, a gente tem a última setinha, a antepenúltima setinha, que tá pedindo que você circule a sílaba mais forte, tá? Então, vamos lá. Faz a correção, separa as palavras, as sílabas das palavras, circula a sílaba mais forte. Lembra que eu fiz um pequeno erro aqui, tá? Então, a sílaba é o sa, condensar, ok? E vamos para a próxima, tá bom? Vamos lá. A sílaba mais forte dessas palavras é qual? É a última, a penúltima ou a antepenúltima? Se você marcou aí a penúltima, tá super certo. Então, essa regra serve tanto para o E quanto para o O, né? Quando a gente tem... tem aqui o nosso box. Deixa eu ler o box, ó. Se a sílaba mais forte da palavra for a penúltima, devemos escrevê-la com a letra O no final, mesmo que o som representado por essa letra seja igual ao som que normalmente é representado pela letra U. Então, voltando lá, ó. A palavra pequeno. O que, aqui ó, a sílaba que é a sílaba mais forte. Ela é a penúltima sílaba da palavra. Então, o O vai ter o som de U. Então, eu não escrevo com a letra U, eu escrevo com a letra O. Vamos continuar. Lá para nossa última setinha, ó. Aqui na última setinha é totalmente pessoal, tá? Você aí vai escrever 3 exemplos de palavras em que a letra O no final representa o som do U. Então, já pensa aí e já escreve aí embaixo, tá bom? Olha só, responda aí as atividades das páginas 136
137, 142 e 143. Eu coloquei aqui como observação final que a página 139 é para mandar foto para a professora, tá bom? Um beijo e até a próxima, pessoal. Bons estudos, tá?